Olá pessoal, eu sou Márcia Meire e estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma ferramenta bacana, muito importante, que vai nos ajudar como gestores a perceber qual é a vitalidade da nossa equipe. Entendendo por vitalidade o quanto que a nossa equipe está produtiva, o quanto que a nossa equipe está feliz, em trabalhar, em fazer, em trazer o resultado que nós buscamos. Essa escala, ela nasceu de uma escala que vem da pediatria e eu aprendi certa vez como profissional e achei muito interessante e vi que, guardadas as proporções, era a mesma coisa em relação à equipe. Na pediatria, a escala se chama escala de Apgar, que é o nome da médica que deu origem a essa escala. Eles fazem, na verdade, a verificação de alguns pontos para perceber se essa criança está com um nível de vitalidade ideal para ir embora para casa com a mãe, ou para ir para o quarto, ou para perceber o que é que tem que ser feito com essa criança, correto? O que eu fiz? Eu substituí os valores da escala de Apgar, que dizem respeito à criança, ao recém-nascido, e coloquei os valores que dizem respeito à equipe, que é realmente o nosso objeto aí de estudo, e de verificação. Bom, tendo feito isso, os valores então, os fatores de verificação dessa escala ficaram liderança, coesão, interpessoal, o nível técnico e o comportamento das pessoas dentro dessa equipe, correto? Vamos falar de cada um deles para a gente chegar então em como mensurar isso? Vamos lá. Liderança. Primeiro eu gosto de conceituar a liderança, que é essa capacidade de influenciar as pessoas da equipe a trabalharem de forma positiva e buscando resultados. Se você buscar o conceito de liderança com vários autores, você vai ter vários autores falando de várias formas, mas no final das contas o que se quer dizer é que um líder é essa pessoa que consegue influenciar as pessoas de uma maneira bacana, de uma maneira gostosa, de uma maneira positiva, em busca desses resultados, correto? O segundo fator é o fator coesão. Nesse fator, o que nós percebemos, o que nós medimos? O nível de união e de entrosamento das pessoas, o nível de integração entre as pessoas da equipe, o quanto que essas pessoas estão envolvidas umas com as outras no que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito às funções. Essas pessoas, elas têm conhecimento da cadeia cliente-fornecedor, elas têm conhecimento do quanto que o papel delas é importante para o resultado final, o quanto que o trabalho delas, o resultado delas afeta outras pessoas dentro dessa mesma cadeia. Esse é o nosso nível de coesão. O terceiro fator é o fator ou comportamento interpessoal, a maneira como as pessoas se relacionam, a maneira como as pessoas da equipe se tratam, as atitudes positivas do dia a dia, o bom dia, o boa tarde, o obrigado, o por favor, são atitudes que fazem com que as pessoas vivam melhor, com que as pessoas estejam mais felizes, estejam mais satisfeitas, Então a nossa habilidade interpessoal é exatamente o azeite que a gente coloca aí nessa engrenagem chamada relacionamento e que vai nos ajudar tanto no nosso dia a dia. Esse então é o terceiro fator que verificamos da nossa escala de vitalidade. O quarto fator é o nosso fator técnico, o nível técnico dos profissionais da equipe, o quanto de conhecimento as pessoas possuem sobre a função exercida, o quanto que realmente elas dominam aquela função em nível técnico. Isso é muito importante para que a gente perceba o nível de vitalidade também. A gente sabe que uma equipe que domina, que conhece a técnica do trabalho, realmente isso ajuda bastante no que diz respeito à disposição, à vontade, à motivação. Não é tudo, mas é um fator muito importante. O nosso último fator, e não menos importante, é o comportamento. Comportamento, se nós pensarmos, ele está, na verdade, relacionado a todos os outros fatores. A gente vê comportamento no que diz respeito à liderança, o interpessoal, a própria coesão, Nós avaliamos através dos comportamentos e dos resultados. Agora, por que a gente trouxe, então, buscou o comportamento, isolando isso aí como um único fator?
Porque nesse fator nós vamos verificar a incidência de alguns comportamentos negativos dentro da equipe. Esses comportamentos que nós isolamos porque percebemos, né, que esses comportamentos são realmente comportamentos muito prejudiciais, são comportamentos que degradam realmente o clima, o nível de equipe, a motivação das pessoas. Eu isolei aí alguns comportamentos para que a gente possa ficar mais atento a esses comportamentos tão perniciosos. O primeiro aí é o absenteísmo. Não é natural esse nível de absenteísmo alto. Todo dia falta um, cada hora falta uma pessoa, tem dia que eu estou com menos 2 pessoas na equipe. Isso não é comum, isso não é natural. Isso é sintoma de que valores maiores estão se perdendo ou já se perderam. Outro comportamento que eu gosto de isolar são os furtos, né? Em algumas equipes a gente percebe furto de celular, furto de dinheiro, furtos de algumas questões que realmente complicam e são coisas muito desagradáveis. E alguns gestores entendem isso como muito natural, correto? Os atrasos, né, que tem a ver com o absenteísmo, aproveitando aí, gente, absenteísmo, né, absenteísmo diz respeito às faltas, diz respeito aos atrasos, né, é o quanto você não está presente no ambiente de trabalho, é exatamente esse período aí que você não chegou, o período aí que você se atrasa, isso tudo é absenteísmo, correto? E a gente sabe que esse absenteísmo, ele prejudica, ele complica todo o resto, né, então atraso está ali separadamente, mas atrasos também faz parte do nosso absenteísmo, correto? As fofocas, que são que é outro sintoma muito importante, e eu fico muito assustada de conversar com alguns gestores e perceber que eles acham que fofoca é natural, faz parte do dia a dia. Onde existem pessoas, existem fofocas. É claro que eu não discordo, onde existem pessoas, existem fofocas sim, mas como gestores, precisamos de entender que isso precisa ser atacado, isso precisa ser trabalhado, ou pelo menos isso não pode ser fomentado, não pode ser estimulado. E muitas vezes o próprio comportamento do gestor estimula as fofocas. Um gestor que chega para um funcionário comum e pergunta acerca do horário que o colega chegou, como que investigando, com certeza você está convidando esse funcionário a fazer papel do famoso X9, né? A fazer papel do espião, a trazer a fofoca para a sua equipe. Então, ao mesmo tempo que a fofoca ela existe, ela é natural no meio, né, das pessoas, eu gosto de comparar a fofoca com a erva daninha no jardim. A erva daninha, ela acontece todos os dias, ela nasce todos os dias e com uma vitalidade impressionante, né? Caso eu não cuide do meu jardim, retirando as ervas daninhas, essas ervas daninhas certamente tomarão conta do meu jardim e acabará com todas as flores que eu tenho por ali, né? Então, o fato delas existirem e acontecerem todos os dias não significa que eu não vá atacá-las, que eu não vá trabalhar para que elas fiquem cada vez em menor número, correto? Assim é com a equipe. E as brigas, as desavenças, também não é natural. Claro que quando trabalhamos um grupo de pessoas ou com um grupo de pessoas, existem algumas indisposições, podem existir alguns desacordos, podem existir algumas discordâncias, mas que isso não ultrapasse o limite razoável do respeito, o limite razoável da boa educação. E caso isso aconteça, com certeza, é outro sintoma de que valores maiores já se perderam. Então, é muito importante que o gestor esteja atento a isso, né? Bom, a partir daí, então, como último comportamento, nós vamos agora trabalhar, vou falar um pouco para vocês, de como mensurar isso, né? Qual é a escala que a gente usa para trabalhar todos esses fatores. É claro, gente, que esses fatores eles só terão condições de serem medidos se houverem evidências. E o que são evidências? É aquilo que traz para a realidade aquilo que você está percebendo, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de absenteísmo, é muito importante que você tenha um instrumento, uma ferramenta que te ajude a mensurar isso. Quando eu falo de coesão, é muito importante que você tenha itens de verificação que façam com que você tenha olho clínico sobre isso, né? Para que você então consiga medir, consiga perceber, sair da subjetividade. Muito cuidado com a subjetividade, porque ela pode ser
um grande inimigo na sua gestão, né? Você fica ali no subjetivo e infere algumas coisas que não dizem respeito à realidade. E eu penso que a melhor maneira de você ter evidências, de você conseguir realmente perceber o que está acontecendo com a sua equipe, é primeiro, estabelecendo uma relação de parceria, uma relação de envolvimento com as pessoas da sua equipe. E segundo, isolando mesmo alguns comportamentos, alguns acontecimentos que vão te servir como evidência, correto? Bom, na escala então, para mensurarmos, né, para conseguirmos analisarmos esses fatores, nós temos aí de 0 a 2. Quando eu dou nota 0 num desses fatores, quando eu chego numa equipe e digo, por exemplo, a liderança ali, ela está com nota 0. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a liderança ali é fator ausente. Muitas vezes eu tenho uma pessoa na gestão, eu tenho uma pessoa à frente dessa equipe, mas as competências de liderança são faltosas, né? Não tem uma pessoa ali que realmente está cumprindo esse papel de líder. Então, é fator ausente, eu dou 0. Quando essa liderança existe, ou qualquer um outro dos fatores, eu percebo que existe, mas existe não no nível satisfatório, eu dou a nota 1, porque esse fator existe, ele é presente, mas ele precisa de desenvolvimento, ele precisa ser melhorado. E quando eu dou 2 em qualquer um desses fatores, eu estou dizendo que esse fator existe, ele é presente e é satisfatório. O fato de ser satisfatório não quer dizer que ele seja... que não tenha condições de ser melhorado, que não possa se evoluir. Claro que não, mas estou dizendo que ele está num nível que me leva aos resultados que eu estou buscando, correto? Bom, uma vez medido isso, você vai ter aí alguns resultados. Eu já encontrei equipe com escala de vitalidade 4, escala de vitalidade 6, escala de vitalidade 8. É claro que onde existe fator ausente, é muito importante que a gente esteja atenta. E é claro também que uma coisa vai levar a outra e uma coisa vai influenciar a outra. É interessante, é curioso, porque eu já cheguei para trabalhar em equipes. Fui contratada para trabalhar em equipes, onde eu apliquei imediatamente a escala de vitalidade, né? Você gasta um período aí, um tempo para você aplicar isso, algum tempo aí de convivência, logo no início. Apliquei e consegui um resultado 8, percebi que era 8. E percebi que o fator ausente era a liderança. Ora, mas como assim? Se eu tenho liderança fator ausente, como que eu vou conseguir que essa equipe esteja coesa, que tenha um nível interpessoal bacana, que tenha um nível técnico bacana e que tenha um comportamento bacana? Gente, simplesmente porque essa equipe, ela tinha líder até 15 dias atrás, e esse líder foi promovido, enfim, aceitou uma proposta em outro estado e saiu. É exatamente isso que é liderança. O verdadeiro líder, ele cria outros líderes, ainda que essas pessoas não estejam empossadas, ainda que essas pessoas não tenham sido nomeadas como líderes ou como gestores, mas os princípios que foram instalados naquela equipe através desse líder, eles permanecem. Claro que eles permanecem por um tempo. A metáfora que eu faço é do carro, né? O nosso carro, quando está alinhado, às vezes você está dirigindo, você solta o volante, ele continua alinhado por alguns segundos, né? Claro que se você não assumir a direção novamente, ele vai desvirtuar, ele vai sair do caminho, vai desgringolar, né? Mas se esse carro está alinhado, ele consegue se manter por um tempo. Mais ou menos isso. Essa equipe alinhada, ela consegue se manter ainda que com a presença temporária, ou ausência, melhor dizendo, temporária desse líder, correto? Então, uma vez tendo o resultado dessa equipe, eu posso ter uma equipe 8 com fator ausente de liderança. O que isso quer dizer? Quer dizer que os princípios foram bem trabalhados e que é importante que eu chegue novamente com esse líder, com essa pessoa que vai assumir novamente essa equipe, pode ser inclusive uma das pessoas que fazem parte da equipe, caso a direção, recursos humanos perceba essas competências, né? A própria equipe, ela consegue mostrar isso, né? Quem ali tem condições de continuar nessa direção. Dependendo de onde for o fator ausente, é muito importante que eu me aplique, né, como gestor nesse fator ausente, porque trabalhando o fator ausente, naturalmente eu estarei trabalhando todos os outros fatores. Se eu tenho uma equipe com coesão, fator ausente, meu Deus do céu, primeiro que não deve ser uma equipe, deve ser um grupo de pessoas tentando chegar em algum lugar, não é verdade? Então vamos abrir esse conceito de coesão, vamos abrir, vamos eleger, vamos elencar as evidências da coesão.
coesão e o que está prejudicando realmente essa coesão. E aí, gente, é trabalhar mesmo, trabalho de formiguinha, é trabalho 1 a 1, trabalho constante. É muito importante que esse trabalho tenha foco, tenha continuidade, tenha monitoração, tenha aplicação de ações corretivas em qualquer um desses fatores. Muitas vezes, uma pessoa dentro da equipe faz com que a escala de vitalidade chegue num ponto realmente muito ruim, né? Bom, de novo, a importância do gestor estar atento a todas as peças dessa equipe, a todas as pessoas que compõem essa equipe e todos os fatores que dizem respeito à vitalidade dessa equipe, correto? Hoje nós vamos ficar por aqui e eu prometo para vocês um próximo vídeo onde nós trabalharemos as possíveis ações dos possíveis resultados da escala de vitalidade, correto? Não adianta medir, o importante agora é o que nós vamos fazer com esse resultado, não é verdade? Muitíssimo obrigada, tomara que vocês aproveitem, contem comigo e até mais. Obrigada!